O vento era uma criatura faminta, arranhando o telhado de madeira da pequena cabana com garras de gelo. Elar encolheu-se mais perto da lareira, onde as últimas brasas pulsavam como um coração moribundo. Cada rajada que assobiava pelas frestas das paredes parecia sussurrar o seu fracasso. Viúva. Desamparada. Sozinha. As palavras eram tão cortantes quanto o frio que se infiltrava nos seus ossos. O mundo lá fora, um turbilhão branco de neve impiedosa, era um reflexo perfeito da desolação que sentia por dentro. O inverno chegará cedo, um predador que farejara sua vulnerabilidade. O seu marido, Daniel, tinha-a deixado com esta terra, com esta casa, mas não com a força para defender da fúria da natureza. A lenha estava a acabar. A despensa, quase vazia. O poço, congelado há 2 dias. Desespero era um sabor amargo na sua língua, uma frieza que nem o fogo conseguia afastar. Ela olhou para as suas mãos, gretadas e vermelhas pelo frio, e viu a fragilidade da sua existência. Os vizinhos da cidade, a um dia de viagem em bom tempo, tinham-no olhado com uma mistura de pena e desprezo depois do funeral de Daniel. Uma mulher sozinha nas montanhas era um convite ao desastre. Ninguém ofereceu ajuda. Apenas olhares de soslaio e murmúrios sobre a inevitabilidade da sua ruína. Agora, encurralada pela primeira grande tempestade da estação, a sua ruína parecia não só inevitável, mas iminente. O som da neve a acumular-se no telhado era um peso físico, uma contagem decrescente para o colapso. O medo era uma presença constante, um segundo ocupante na cabana silenciosa, envolvendo-a num abraço gelado. Ela fechou os olhos, o cheiro a pinho úmido e a fuma a encher-lhe as narinas. Era o cheiro do fim. Foi então que a porta se abriu com um estrondo violento, arrancada das suas dobradiças de couro por uma força brutal. A neve e o vento invadiram a sala num vórtice caótico, apagando as brasas moribundas e mergulhando o espaço numa penumbra gelada. Elara gritou, um som agudo e fino que foi engolido pela tempestade. Na ombreira da porta, recortada contra o branco ofuscante do exterior, estava uma silhueta. Era um homem, tão grande e imponente como um dos pinheiros antigos que cobriam a montanha. Peles de animais cobriam-lhe os ombros largos, e uma barba espessa e emaranhada escondia-lhe a maior parte do rosto, geada a brilhar nela como pequenos diamantes. Nos seus olhos, visíveis sob sobrancelhas cerradas, ardia uma intensidade selvagem. Trazia um machado numa mão, a lâmina a brilhar debilmente na luz fraca. Era ele. O homem da montanha. O selvagem de quem as pessoas da cidade falavam em sussurros assustados, uma lenda local, um espectro que assombrava as florestas. Ele entrou, e o frio pareceu segui-lo, agarrando-se a ele como uma capa. Não disse uma palavra. Com movimentos econômicos e poderosos, voltou a colocar a porta no lugar, escorando-a com um pedaço de mobília partida. O som do vento foi abafado, reduzido a um gemido distante. O silêncio que se instalou era mais pesado, mais aterrador do que a própria tempestade. Elara permaneceu paralisada, o seu coração a bater descontroladamente contra as costelas. Ele era a personificação de todos os seus medos, a violência da natureza em forma humana. O homem virou-se lentamente e o seu olhar percorreu a cabana. Demorou-se na lareira vazia, na despensa quase nua, e finalmente, nela. O seu olhar não era lascivo nem cruel, era avaliador, como um caçador a inspecionar uma armadilha. Ele viu a sua fraqueza, a sua solidão, o seu desespero. E ela viu-se a si mesma através dos seus olhos, uma criatura fraca, à beira da morte. Ele aproximou-se, e ela recuou até as suas costas baterem contra a parede de pedra da chaminé. O cheiro dele era de pinho, de neve e de algo primordial, animal. Ele parou a poucos passos de distância, a sua presença a encher o pequeno espaço. A sua voz, quando finalmente falou, era grave e áspera, como pedras a rolar por uma encosta. Estás sozinha não era uma pergunta. Era uma declaração. Elar apenas conseguiu assentir, incapaz de formar palavras. Ele olhou para sua barriga magra, coberta pelo vestido gasto, e depois novamente para os seus olhos. Havia uma lógica fria e inabalável no seu olhar, uma compreensão da vida e da morte que ela nunca conhecera. A terra reclama o que é fraco, disse ele, a sua voz um trovão baixo.
Uma mulher sozinha não sobrevive ao inverno. Uma linhagem sozinha extingue-se. Ele fez uma pausa, o peso das suas palavras assentar sobre ela como a neve no telhado. Então, ele proferiu o voto, não como uma ameaça, mas como um decreto do destino, uma promessa solene e terrível. Até ao inverno, terás o meu filho a crescer dentro de ti. Um mundo de Elar inclinou-se sobre o seu eixo. O choque roubou-lhe o ar, seguido por uma onda de horror e de uma fúria impotente. Mas por baixo de tudo isso, uma faísca de algo mais tremeluziu, a terrível e inegável verdade de que ele era a única coisa que se interpunha entre ela e uma sepultura de gelo. Os dias que se seguiram foram um pesadelo silencioso, uma dança tensa de sobrevivência dentro das quatro paredes da cabana, enquanto a tempestade rugia lá fora como um animal enjaulado. Elar esperava violência, esperava que ele cumprisse a sua promessa aterradora com a mesma força bruta com que arrombara a sua porta. Mas ele não o fez. Ele ignorou-a, tratando-a menos como uma mulher e mais como parte do ambiente que precisava de ser consertado. O seu nome, descobriu mais tarde através de um murmúrio relutante, era Caleb. E ele trabalhava com uma energia incansável e focada que era ao mesmo tempo fascinante e intimidante. Na primeira manhã, ele saiu para o branco ofuscante da tempestade, regressando horas depois coberto de neve, arrastando um veado que abatera. Ele esquartejou o animal com uma perícia precisa e silenciosa, enchendo a sua despensa vazia com carne que prometia vida. Acendeu um fogo na lareira com uma facilidade que a envergonhou, o calor espalhar-se pela sala como uma bênção. Ele consertou o telhado por dentro, usando pedaços de madeira e trapos, o som do seu martelo a ecoar a sua determinação. Ele era uma força da natureza, a trabalhar contra a própria natureza que ameaçava consumi-la. Elar observava-o a partir do seu canto, um novelo de medo e confusão. A sua promessa pairava entre eles, uma nuvem escura e não dita. Cada vez que ele se movia, ela encolhia-se. Cada vez que o seu olhar se cruzava com o dela, ela esperava a exigência. Mas esta nunca veio. Ele comia em silêncio, empurrando sempre uma porção da comida para o seu lado da mesa improvisada. À noite, ele dormia no chão, perto da porta, envolto nas suas peles, um guardião silencioso entre ela e a tempestade. Uma noite, acordou a tremer de frio, o seu cobertor fino a oferecer pouca proteção. Em silêncio, ele levantou-se e colocou uma pesada pele de urso sobre ela. O peso e o calor eram imediatos, um conforto tão profundo que a fez querer chorar. O pelo roçou-lhe o queixo, cheirando a fumo e a floresta, o cheiro dele. Naquele momento, o medo vacilou, substituído por uma perplexidade avassaladora. Quem era este homem? Um selvagem que falava em forçar um filho nela, mas que a protegia com a ferocidade de um lobo a guardar a sua toca. Lentamente, Elara começou a mover-se para fora da sua concha de medo. Começou por pequenas coisas. Remendou um rasgão na sua túnica de couro enquanto ele estava lá fora. Cozinhou a carne que ele trazia, transformando em guisados quentes que lhes aqueciam o corpo e a alma. Não trocavam palavras. A sua comunicação era uma linguagem de ações. Um aceno de cabeça dele em reconhecimento de uma refeição quente. A forma como ela lhe deixava água morna para se lavar. Era uma parceria nascida da necessidade, um ritmo estabelecido no silêncio da sua prisão de neve. Ela começou a ver que a sua promessa não era um ato de luxúria, mas sim a sua compreensão brutal da vida. Na sua mente, a sobrevivência não era apenas sobre o indivíduo, era sobre a continuação. Uma casa, um lar, uma linhagem. Ele não a estava a tomar para si, estava a amarrá-la à vida, da única forma que conhecia. A cidade civilizada tinha-a abandonado à morte. Este homem selvagem estava a lutar com unhas e dentes para manter viva. A moralidade tornava-se um luxo quando se enfrentava a extinção. A gratidão era uma emoção perigosa e confusa, mas começou a brotar no solo gelado do seu coração, uma pequena e teimosa flor de primavera no meio do inverno. Após uma semana, a fúria da tempestade diminuiu, deixando para trás um mundo de silêncio imaculado e branco. O sol, pálido e aquoso, espreitou por entre as nuvens, fazendo a neve brilhar com uma beleza dolorosa. A porta já não estava escorada, mas sim firmemente assente nas suas novas dobradiças de couro, obra das mãos de Caleb. O ar na cabana tinha mudado.
A tensão do medo imediato tinha se dissipado, substituída por uma quietude expectante, uma aceitação tácita da sua situação bizarra. Caleb continuava o seu trabalho, agora no exterior, a cortar uma quantidade prodigiosa de lenha, o som rítmico do seu machado a tornar-se a nova batida do coração da vida de Elara. Ela observava-o da janela, a sua figura forte a mover-se contra a paisagem branca. Ele não era mais apenas uma silhueta de terror. Ele era Caleb, o homem que a tinha salvado. A sua rotina silenciosa tornou-se quase confortável. Ele caçava, ela cozinhava. Ele consertava, ela remendava. As palavras continuavam a ser raras, mas já não eram necessárias. Compreendiam-se através do trabalho partilhado, do respeito mútuo pela competência um do outro. Uma tarde, ele regressou não com caça, mas com um pequeno pedaço de madeira de bétula na mão. Sentou-se perto do fogo e, com uma pequena faca, começou a esculpir. Elara observou, fascinada, enquanto as suas mãos grandes e calejadas, capazes de uma força tão imensa, se moviam com uma delicadeza surpreendente. Lentamente, uma forma emergiu da madeira, um pequeno pássaro, com as asas ligeiramente abertas, como se estivesse prestes a voar. Quando terminou, lixou-o até ficar macio e, sem uma palavra, estendeu-lhe. Elara hesitou, depois pegou no pássaro de madeira. Era quente e suave na sua palma, um objeto de beleza inesperada nascido daquele lugar de desolação. Ela olhou para ele, para o seu rosto ainda maioritariamente escondido pela barba, mas os seus olhos pareciam menos selvagens agora, mais calmos. Naquele simples gesto, ela viu algo mais do que um sobrevivente. Viu um criador. Um homem capaz não só de tirar a vida para sustentar, mas também de criar beleza por si mesma. Obrigada, sussurrou ela, a primeira palavra voluntária que lhe dirigiu. Ele apenas assentiu, o seu olhar a desviar-se de volta para o fogo. O pequeno pássaro tornou-se o seu tesouro, um símbolo da complexidade do homem que invadira sua vida. Ele era a tempestade e o abrigo, o selvagem e o artesão. A sua crescente confiança foi posta à prova quando um som estranho quebrou o silêncio da montanha, o som de cavalos a esforçarem-se na neve profunda e o tilintar de arreios. Elara sentiu um nó de pavor no estômago. Caleb levantou-se de imediato, o seu corpo a ficar tenso, o seu olhar a fixar-se na porta. Ele pegou no seu machado, não de forma ameaçadora, mas com uma familiaridade casual, como se fosse uma extensão do seu próprio braço. Momentos depois, bateram à porta, não um ataque violento de Caleb, mas uma série de batidas arrogantes e impacientes. Antes que Elara pudesse reagir, a porta abriu-se. Era o Sr. Blackwood, o banqueiro da cidade que detinha a hipoteca da propriedade de Daniel. Ele era um homem corpulento, de rosto avermelhado, envolto num casaco de lã caro, ladeado por dois homens de ar rude. A sua expressão era de surpresa desagradável ao ver a cabana quente e ocupada. Os seus olhos pequenos e calculistas passaram de Elara para Caleb, e um esgar de desprezo torceu-lhe os lábios. Bem, disse ele, a sua voz untuosa a cortar o ar. Parece que os rumores da sua morte foram muito exagerados, Sra. Miller. Embora, a julgar pela companhia que mantém, talvez a morte fosse preferível. O insulto pairou no ar, espesso e feio. O olhar de Blackwood sobre Caleb era de puro desdém. Vim reclamar o que é meu por direito. A propriedade reverte para o banco, visto que está claramente incapaz de a manter. Ele fez um gesto para os seus homens. Tirem este selvagem daqui. A senhora virá conosco para a cidade, onde os assuntos serão resolvidos. Elara sentiu o sangue gelar-se. A resolução de Blackwood seria tirá-la para a rua sem um tostão, deixando-o livre para tomar a sua terra. O mundo civilizado viera finalmente buscá-la, não para salvar, mas para devorar. Mas antes que os homens de Blackwood pudessem dar um passo, Caleb moveu-se. Ele não se apressou. Simplesmente colocou-se entre Elara e os intrusos. Ele não levantou o machado. Apenas o segurou ao seu lado. Mas a sua presença, a sua quietude absoluta e a promessa de violência contida na sua postura, foi suficiente para parar os homens. Ele era uma montanha de carne e osso, inamovível. Ela fica, disse Caleb, a sua voz um rosnado baixo e profundo.
A terra dela Blackwood bufou, uma mistura de raiva e nervosismo. E quem é você para dizer isso? Um animal que vive na floresta? A lei está do meu lado e eu sou a lei aqui, respondeu Caleb, e naquelas simples palavras residia o poder absoluto da natureza selvagem, uma autoridade que nenhum papel assinado por um banqueiro poderia desafiar. Os olhos de Blackwood vacilaram. Ele olhou para os seus homens contratados, que pareciam subitamente menos confiantes, e depois para a figura impassível de Caleb. Ele era um homem de números e ameaças veladas, não de confronto físico. Ele era um covarde. Isto não acaba aqui, cuspiu ele, recuando. Voltarei com o xerife. Veremos que lei prevalece então. Com uma última olhadela cheia de ódio, Blackwood e os seus homens retiraram-se, as suas ameaças a ecoarem no ar frio antes de serem engolidas pelo silêncio da neve. A porta fechou-se, mergulhando a cabana de novo na sua intimidade isolada. O drama terminara tão abruptamente como começara. Elar estava a tremer, não de frio, mas de uma mistura de medo residual e uma onda avassaladora de alívio. Ela olhou para Caleb, que ainda estava de pé como uma sentinela, o seu corpo uma barreira protetora entre ela e o mundo. Ele não a tinha defendido como uma posse, mas como uma pessoa com direito ao seu próprio lugar. Ele tinha defendido seu lar. Lentamente, ela deu um passo em frente. Depois outro. Ela parou em frente a ele, tão perto que conseguia sentir o calor a irradiar do seu corpo. Ergueu a mesma mão que antes tremia de medo dele, e pousou-a suavemente no seu braço. O músculo por baixo da manga de couro estava tenso como uma rocha. Foi o primeiro toque voluntário, uma ponte de comunicação que ultrapassava todas as palavras não ditas. Ele olhou para a mão dela e depois para o seu rosto. O seu olhar já não era avaliador nem selvagem. Havia nele uma quietude, uma compreensão. Naquele momento, a promessa terrível que ele fizera no primeiro dia transformou-se na sua mente. Até ao inverno, terás o meu filho a crescer dentro de ti já não soava como uma violação. Soava como um juramento. Um juramento de criar vida onde havia morte, de forjar um futuro onde não havia nenhum, de construir uma família como uma fortaleza contra a crueldade do mundo. Era sua forma brutal e honesta de dizer, não te deixarei perecer. Pertencemos a este lugar. Juntos o medo dela tinha-se finalmente dissolvido, lavado por uma corrente de respeito e uma conexão profunda e primordial. Ela não disse nada. Apenas apertou ligeiramente o seu braço, um reconhecimento silencioso. Um acordo. Ele cobriu a mão dela com a sua mão enorme calejada a envolver a dela num gesto de proteção inabalável. Lá fora, o sol começava a pôr-se, pintando a neve de tons de rosa e dourado. O inverno estava longe de acabar, e a ameaça de Blackwood e da sua lei pairava no horizonte. Mas Elara já não estava sozinha. Ela encontrara sua força, não apesar do selvagem que invadira sua casa, mas por causa dele. Juntos, observaram a noite a descer sobre a montanha, não como dois estranhos presos pelas circunstâncias, mas como os únicos dois pilares de um novo mundo que iriam construir. A esperança era uma brasa quente, a arder silenciosamente no coração do inverno.